por que é que existimos, qual é o sentido da vida. Arthur, eu sei, essas duas primeiras questões dariam, qualquer uma delas daria o nosso tempo todo, né? Só para falar delas, mas se você puder falar desta, que eu também acho que é uma questão muito importante. De novo, vamos ao mestre dos mestres, né? A Jesus, porque em determinado momento, no Evangelho, ele volta-se para todos nós, né? Não só para os que o ouviam lá naquele tempo, mas para todos nós aí do futuro. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é interessante que ele tenha dito isso, porque em tese os que estavam ali do lado dele estavam vivos, né? E ele, no entanto, diz: eu vim para que vocês tenham vida, né? Deve ter gerado até uma certa incompreensão, mas como assim? Nós não estamos vivos? E eu acho que aí está a chave da compreensão em torno da vida. Nós precisamos diferenciar o simples existir do que de fato seja viver. Eu gosto muito de uma definição do Emmanuel, né, que era o benfeitor, o espírito orientador do Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier. Ele dizia assim: a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, olha a dimensão que ele está dando para o que é viver. Enquanto a criatura simplesmente se identifica com a matéria, com aquilo que ela pode tocar, com aquilo que ela pode comprar, com aquilo que é palpável, com aquilo que os seus sentidos alcançam, ela ainda não descobriu o que é viver. Ela está no âmbito do existir, atender às necessidades fisiológicas, trabalhar para angariar os recursos materiais, alimentar, nutrir o corpo, fazer sexo, isso, aquilo, outras demandas, as questões do mundo. Então é o simples existir ainda. Por quê? O próprio Emmanuel tem outra frase que eu gosto bastante, que ele diz assim: enquanto a gente vive nessa condição, vendo a vida só com os olhos materiais, o nosso olhar só vê o que está morto ou o que vai morrer. Vai morrer, sim. Né? Então, eu só vejo o que está morto ou o que está a caminho da morte, no sentido aqui de deterioração, porque tudo que é da matéria, do pó veio e ao pó retornará, inclusive o nosso corpo. Então, viver à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho, é começar a considerar no nosso horizonte, na nossa perspectiva de pensamento, de metas, aquilo que não está sujeito ao domínio do tempo. Aquilo que não está tão sujeito à impermanência da matéria. Aquilo que não está fadado a retornar ao pó. Então eu começo a viver de fato a partir do momento que eu começo a identificar em mim essa natureza que transcende a matéria. Quando eu volto para mim mesmo, mergulho em mim e começo a perceber: puxa, há algo em mim que é maior do que a matéria. A matéria do meu corpo está transformando-se a todo tempo, no entanto, tem uma unidade que se mantém. Eu sigo sendo eu mesmo, apesar das minhas células estarem se renovando todos os dias. Né? Que é o que a ciência começa a alcançar agora do ponto de vista, a ciência mais material, né? Não a ciência espírita, que já nos fala disso há muito, mas recentemente alguns amigos aqui do Brasil lançaram até um livro, Ciência da Vida Após a Morte. Ah, eu sei. É o colega psiquiatra. Sim, exato, o Alexander, né? sim. Um livro muito interessante em que eles trazem mais ou menos o panorama das pesquisas da ciência para identificar, olha, a consciência é algo além do cérebro. Nós temos experiências de quase morte, nós temos, né, relatos de reencarnação, enfim. Começa-se a ver que o ser, tem algo no ser que está além da simples matéria. Mas é o que o Espiritismo, é o que o Evangelho vem nos falando há muito. Então, quando eu começo a considerar isso, algo em mim que vai além da matéria, que vai além do túmulo, e quando eu começo a colocar ou a planejar a minha vida considerando as metas que digam respeito a isso em que transcende a matéria, ou seja, quando eu começo a entender que o que de mais precioso eu tenho a construir nesse mundo não são só as aquisições materiais, não é carreira profissional, não são os ornamentos da personalidade que têm o seu valor, têm a sua razão de ser, mas que o mais importante é agregar ao meu ser mais sabedoria, mais virtude, né? E aí todas as formas de virtude, da humildade sobre a qual falamos, a caridade. Quando eu começo a entender que a vida é mais do que simplesmente os meus interesses, porque o materialismo estará estreitamente associado ao egoísmo, né? São irmãos gêmeos que geralmente andam lado a lado, com algumas exceções, mas
muitas das vezes um retroalimenta o outro. Então, quando eu começo a sair de uma visão puramente materialista da vida, eu também começo a sair de uma visão puramente exclusivista, individualista, e começo a entender que, mais do que simplesmente buscar os meus interesses, tanto os do corpo quanto o que eu almejo aqui na matéria, eu também sou chamado a me entender fazendo parte de um todo e que estou chamado a servir a esse todo. Fazer-me útil a outras vidas, né, que é o próprio espírito, a própria essência do evangelho, que é servir. Viver é servir, diria Eurípides Barçanufo, outro grande espírito educador que tivemos aqui no Brasil. Então, eu acho que é mais ou menos por isso, assim, a vida ela vai ganhando dimensão, ela vai se expandindo, ela vai se tornando cada vez mais abundante, como nos disse Jesus, à medida que o ser reconhece que ele é mais do que o corpo, que a vida é mais do que uma existência, e que as metas primordiais não são aquelas que dizem respeito ao que aqui fazemos de passagem, mas aquilo que realmente engrandece o meu ser, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, e também os seres, as vidas ao meu redor. Aí eu estou realmente entendendo o que é viver. Compreender que viver é fazer algo que perdure no tempo, para além da impermanência na matéria. É interessante isso que você diz, porque nessa perspectiva, a morte, então, não é a antítese da vida. Porque a minha próxima pergunta é até essa, né? Muitas vezes as pessoas associam a vida como antítese à morte. E do jeito que você falou e explicou muito bem, a vida não é a antítese da morte. Então, o que é a vida? Tem algum significado? Desculpa, o que é a morte? Tem algum significado na morte? E o que há para além da morte, na perspectiva espírita, Arthur? Essa é uma compreensão fundamental, essa que você trouxe, né? De que a vida ou a morte não é antítese da vida. Eu me lembro até de uma pequena estrofezinha do Rabindranath Tagore, aquele grande poeta indiano, em que ele dizia, né? Morre uma semente, nasce uma flor, ou nasce uma planta. Morre uma flor, nasce um fruto. E assim a vida segue o seu caminho, sempre mais forte ou triunfante sobre a morte. Então, o que ele está dizendo? Ele tá trabalhando essa ideia de impermanência e mostrando que cada morte, na verdade, está a serviço da vida que prossegue sempre. E o mesmo vale para o espírito. Então, a vida é dádiva recebida do Criador no ato da criação, que nunca mais perderemos. A vida é um fio contínuo. Como diz o próprio Emmanuel, da morte fugiremos muitas vezes, da vida jamais. Da morte fugiremos muitas vezes, da vida jamais, porque existe um ponto inicial na vida do ser, na vida do espírito, e essa vida é agora ad eternum, né? Para toda a eternidade. A antítese da morte, dentro dessa visão, portanto, que o Espiritismo nos traz, seria o nascimento. Seriam os dois extremos da existência. A gente nasce transitando do plano espiritual para o plano material, e a gente morre transitando do plano material de volta ao plano espiritual. E esse ciclo nós já fizemos N vezes, conforme o Espiritismo nos ensina também, por meio da lei da reencarnação, que é um fator chave para a compreensão do processo de evolução do ser. Então, o que é a morte dentro dessa perspectiva? Simples renovação de experiências. Mais uma vez, recorrendo ao nosso Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, eu gosto muito dessa definição de morte que ele traz ali. Ele vai dizer assim, que a morte, basicamente, é mergulhar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Morrer é mergulhar mais profundamente no mundo de nós mesmos, para vermos, ou para lidarmos de maneira agora mais direta, com o céu ou com o inferno que construímos para nós próprios. Porque o céu começa em nós, tanto quanto o inferno terá o tamanho da rebeldia de cada um de nós perante as leis divinas. Então, a gente vai vivendo aqui, fazendo as escolhas, trazendo os nossos dramas e questões internas, muitas vezes sem olhar para eles, fugindo do processo de encontro consigo próprios, vamos deixando para depois a construção das virtudes, o aprendizado, o conhecimento, enfim.
Mas vem a morte de repente e nos priva de todos os estímulos exteriores associados à matéria. Tudo aquilo que a gente tomava como anestesias, tudo aquilo a que dávamos exclusivamente a nossa atenção, de repente não tem mais. E aí o espírito é impelido a lidar consigo próprio. Por quê? O que a gente aprende acerca do mundo espiritual com o espiritismo? Que o mundo espiritual será para cada espírito um reflexo daquilo que ele tem por dentro de si. Por isso que no mundo espiritual nós temos várias esferas, digamos, várias dimensões. Desde esferas sublimadas, lá estarão ou habitarão espíritos que internamente têm uma ressonância com essas esferas, como as esferas mais próximas aqui da crosta, que são esferas mais sombrias, de muito sofrimento, como nós vemos nas descrições das obras espíritas. Mas por que disso? Porque o mundo espiritual é como um espelho. A matéria, porque o mundo espiritual também é composto de uma certa matéria, não tão densa quanto a matéria que forma os nossos corpos, mas é uma espécie de matéria que deriva do mesmo fluido cósmico universal, do qual fala Kardec e os espíritos. Essa matéria no mundo espiritual, quintessenciada, dizem eles, mais rarefeita, ela é extremamente moldável. E moldável pelo pensamento. Então, cada espírito vai ser levado no mundo espiritual, ou mesmo vai criar ao seu redor uma psicosfera, uma ambiência que reflita aquilo que ele trouxe por si, ou dentro de si, aquilo que ele construiu dentro de si. Por isso, quando o espiritismo vai tratar da vida além da morte, a gente vai ver que existirão infinitas gradações. Né? Não existe uma fórmula, assim, uma equação certa que diga, ó, esse espírito vai ter essa ou aquela, porque vai depender muito de cada escolha que ele fez, do que ele construiu no íntimo. Vamos tanto encontrar espíritos que não se reconhecem sequer mortos. Quem participa de reuniões mediúnicas, quem já leu a literatura espírita, verá quantos casos de espíritos que ali comparecem sequer reconhecendo-se como desencarnados. Temos até um filme que foi feito nesse sentido, que é o Sexto Sentido, que, dando um spoiler aqui para quem ainda não viu depois de tanto tempo, né? Mas o personagem ao final percebe que ele estava morto e ele não sabia que ele estava morto. E isso é muito comum. Até espíritos que desencarnam e já tinham tanta consciência do que os aguardava, já viveram em vida, ou seja, durante a encarnação, com tanto desprendimento em relação à matéria, que se libertam como um pássaro que, estando preso na gaiola, sendo aberta a gaiola, ele simplesmente alça voo para outros planos, para pairagens mais elevadas. Então, essa é a visão da morte e do depois da morte que o Espiritismo vai nos trazer. Inclusive, fica aqui a sugestão de uma leitura belíssima de um dos grandes apóstolos do Espiritismo, chamado Leon Denis. Ele tem um livro justamente intitulado Depois da Morte, em que ele vai fazer uma visão panorâmica do Espiritismo, inclusive falando desse além-túmulo. Mas morrer é isso. Morrer é mergulhar em nós mesmos para, do lado de lá, no mundo espiritual, lidarmos com as consequências das escolhas que aqui tivemos na matéria. Quanto mais vivemos apegado à matéria, cultivando vícios e paixões, mais difícil será o processo da desencarnação ou da morte, mais perturbações sofreremos no processo, mais difícil será o reconhecimento de nós mesmos do lado de lá, onde estamos, enfim, demandará mais tempo do ser. Agora, quanto mais ele viveu, mesmo encarnado, de olhos voltados para a imortalidade, para os valores do espírito, vencendo a si próprio, vencendo as suas paixões, mais sereno será o processo da desencarnação e mais facilmente ele estará de volta ativa do lado de lá para realizar também o que os espíritos do lado de lá fazem. Lá também existe trabalho, lá também existe organização, lá também existe estudo, lá também existe busca no processo preparatório até uma futura reencarnação. Então a gente resumiu aqui o quadro da vida espírita. Kardec tem um artigo muito interessante na Revista Espírita chamado Quadro da Vida Espírita. A gente tentou resumir, mas basicamente é isso. A morte é simplesmente uma servidora da vida, convidando cada espírito a analisar melhor o que fez de si na última encarnação ou até. Então, no fundo, a morte é como esse reconhecimento da nossa própria consciência, essa consciência que eu vou construindo ou não. Eu posso viver muito inconscientemente,
viver sem ligar muito às minhas escolhas, ou sem muito planejamento, não é? Sem me importar muito com as coisas e muito apegado ainda à minha situação material. E aí, nesse caso, a morte seria mesmo não um confronto no sentido de briga, mas um confronto com a minha própria consciência, né? É mais ou menos isso, é isso, Arthur? Um olhar no espelho, né? Um ficar face a face com aquilo que fiz de mim próprio, aquilo que eu construí de mim mesmo. A morte não deixa de ser uma espécie de espelho, onde então nos veremos tal qual nos fizemos até ali, né? Com o céu ou com o inferno, que ainda escolhemos manter dentro de nós. Por isso, então, céu e inferno não são lugares geográficos, né? São estados de consciência, digamos assim, é isso, não é? Exatamente, estados de consciência, estados de Claro que, como a gradação evolutiva dos espíritos ela é muito vasta, né? Nós temos desde espíritos ainda muito materializados, dentro da terminologia espírita, até espíritos já muito evoluídos. Cada um de nós vai ser uma espécie de somatório de céu e de inferno. Vamos ter parcelas já de conquistas, de aspectos positivos que geram felicidade, como também parcelas ainda de vícios, de paixões, de apegos que geram infelicidade. Então, um misto ainda de luz e sombras. Mas a ideia é cada vez mais ampliarmos a parcela de céu em nós, que deriva justamente de uma consciência harmonizada consigo e com as leis divinas esculpidas em si próprio.